A morte, a única certeza que temos na vida e, ainda assim, um dos maiores mistérios da existência humana. O que acontece conosco no momento em que partimos? Essa pergunta, que há séculos intriga filósofos, religiosos e cientistas, começa a ganhar respostas surpreendentes graças a avanços recentes na neurociência. Estudos modernos têm trazido novas perspectivas sobre os processos que ocorrem no cérebro humano no exato instante da morte, desafiando antigos paradigmas e levantando questionamentos fascinantes sobre consciência, percepção e até mesmo o limite entre a vida e a morte. Durante muito tempo, o que se sabia sobre o funcionamento do cérebro no momento da morte era vago e impreciso. A crença predominante era de que, ao cessar o batimento cardíaco e a circulação do sangue, a atividade cerebral declinava gradualmente até que o sistema nervoso se desligasse por completo. Mas pesquisas recentes desafiam essa noção e lançam novas luzes sobre o que acontece dentro da nossa mente nos últimos instantes de vida. E essas descobertas podem até explicar fenômenos como as experiências de quase morte, aquelas sensações vívidas relatadas por pessoas que estiveram à beira da morte e foram ressuscitadas. A cientista Dimo Bordigin, pesquisadora nos Estados Unidos, se deparou com esse tema por acaso. Durante experimentos com ratos de laboratório, 2 animais morreram inesperadamente, e ela percebeu algo intrigante. Um deles apresentou uma liberação massiva de serotonina, neurotransmissor conhecido por estar ligado à sensação de bem-estar. Esse achado inesperado despertou sua curiosidade e a levou a aprofundar seus estudos sobre os processos químicos e elétricos que ocorrem no cérebro no momento exato da morte. Em 2013, Dimo conduziu um experimento mais detalhado em que analisou o cérebro de ratos que sofreram paradas cardíacas. A lógica seria simples. Com a interrupção da circulação sanguínea, as células perdem acesso ao oxigênio, gradualmente, morrem. Mas o que se descobriu foi surpreendente. Nesse breve intervalo entre a parada cardíaca e a morte cerebral, houve uma intensa atividade de neurotransmissores. A serotonina aumentou 60 vezes, e a dopamina, substância ligada à recompensa e ao prazer, também registrou picos de até 60 vezes mais do que o normal. Esse frenesi químico no cérebro parecia indicar que, em vez de simplesmente desligar, o órgão passava por um curto período de intensa atividade. Essa atividade frenética nunca havia sido observada, nem mesmo em animais saudáveis. Mas será que esse fenômeno também acontece nos seres humanos? Em 2023, cientistas da Universidade de Michigan deram um passo além. Eles estudaram pacientes terminais que estavam em coma e precisavam de ventilação mecânica para sobreviver. Quando, com o consentimento das famílias, os aparelhos foram desligados, os pesquisadores registraram algo inesperado. Em 2 dos 4 pacientes monitorados, houve uma intensa atividade de ondas gama, responsáveis pelo processamento de informações e memórias. Esse resultado surpreendeu até os especialistas mais experientes, pois contradizia a noção de que um cérebro privado de oxigênio entraria em um estado de declínio progressivo até a completa inatividade. Ao contrário dos ratos, onde a ativação cerebral foi generalizada, nos humanos, certas áreas específicas do cérebro se destacaram. A região chamada junção temporoparieto-occipital, associada à percepção, consciência e até mesmo sonhos, foi uma das mais ativas. Outra área envolvida foi a de Wernicke, relacionada à linguagem, audição e memória. O que essas descobertas sugerem? Que, no momento da morte, o cérebro pode passar por uma última onda de hiperatividade, processando informações de maneira intensa e organizada. Essa atividade cerebral poderia explicar as chamadas experiências de quase morte. Estima-se que cerca de 20% das pessoas que passam por uma parada cardíaca e são ressuscitadas relatam sensações intrigantes. Algumas afirmam ouvir vozes ao redor, outras descrevem a experiência de sair do corpo e observar tudo de uma perspectiva elevada. Há também aqueles que relatam ver uma luz no fim do túnel e sentir a vida passando diante dos olhos. Essas experiências, muitas vezes descritas como transformadoras, são vividas com uma riqueza de detalhes impressionante,
o que leva alguns especialistas a acreditarem que podem ser resultado direto dessa intensa atividade cerebral detectada nos estudos. A professora Dimo acredita que essas experiências podem estar diretamente ligadas à hiperatividade cerebral detectada nos estudos. A ativação das áreas ligadas à visão e à memória pode gerar sensações que, para quem as vivencia, parecem reais. Mas como confirmar algo que só pode ser relatado por quem sobrevive? Esse é um dos desafios que os cientistas ainda precisam enfrentar para entender completamente o que acontece nos momentos finais da vida. Além das experiências de quase morte, essas descobertas levantam outra possibilidade intrigante. Seria possível reverter o processo da morte cerebral? Em um estudo da Universidade de Yale, cientistas conseguiram restaurar a circulação sanguínea e ativar algumas células cerebrais de porcos que haviam morrido há 4 horas. Apesar de não conseguirem restabelecer a consciência, essa pesquisa desafia a ideia de que a morte cerebral é completamente irreversível. Esse experimento, mesmo ainda em estágio inicial, abre portas para questionamentos sobre os limites da vida e os avanços tecnológicos que podem ser feitos na medicina para prolongar a existência humana. Estamos apenas começando a desvendar o que acontece na fronteira entre a vida e a morte. O que hoje parece ficção científica pode, no futuro, abrir caminhos para entender melhor o cérebro humano e até repensar os limites entre estar vivo e morrer. O que mais será descoberto nos próximos anos? Como essas pesquisas impactarão a maneira como enxergamos a morte? Essas são perguntas que, por enquanto, ainda não têm respostas definitivas. Até lá, seguimos explorando esse mistério que nos acompanha desde o início da humanidade, tentando compreender os segredos do cérebro humano nos momentos finais da vida. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, solte nos comentários que eu sempre respondo. Valeu por assistir e até a próxima.